Olá pessoal, uma boa noite a todos. Hoje, quarta-feira, dia 31 de janeiro de 2024, estamos chegando aí praticamente ao fim do mês de janeiro, né? Estamos aqui dando início ao primeiro episódio do podcast Conectando Fé e Negócios, Gestão Orientada pelos Valores Bíblicos. Eu estou aqui na presença do ilustríssimo reverendo Wagner. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Aproveitando aí essa quarta-feira especial, esse dia especial aqui em Campos do Jordão, no Alto da Serra. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite, Alan. Boa noite a todos que nos acompanham ou que vão ouvir posteriormente. Um privilégio estar aqui com você mais uma vez e começar esse novo podcast com essa temática muito relevante, né? Você já disse, eu vou repetir, conectando fé e negócios, né? Gestão orientada por valores bíblicos. Muitas vezes as pessoas pensam, mas o que tem a ver a Bíblia com o negócio? Tem muito, porque a Bíblia, eu chamo que a Bíblia é o manual do fabricante. Interessante, né? Eu vi isso quando eu era garoto. E quando a gente compra alguma coisa cara, importante, vem todos os detalhes, como é que liga, como é que limpa. A Bíblia é um manual que Deus, todas as diretrizes que Deus deixou registrada para que nós vivêssemos uma vida abundante, uma vida plena, uma vida em paz, não é? Que a gente pudesse reconectar com Deus. E como nós somos um ser completo, corpo, alma, quer dizer, todas as nossas expertises, saberes, conhecimento, capacitações, tudo isso é dom de Deus, porque é Ele que nos dá vida. E quando Ele nos deu essa vida, a gente veio tudo pronto nesse pacote. A gente tem que ir se desenvolvendo. Então, quando a gente relaciona com pessoas, veja que de uns anos para cá, o tempo passa rápido, mas não muito mais que 20 anos, começou a se trabalhar em QE, quociente emocional, ou inteligência emocional. Não se falava nisso, antigamente falava de produtividade. Hoje o pessoal está percebendo que tem o espiritual, e sempre teve, é que as pessoas não atentavam para isso. Então, quando você está conectado com Deus, as suas emoções estão equalizadas, a sua relação com você está bem sintonizada, porque está sintonizada com Deus, e ela está equalizada com o seu próximo, por sua vez, você saberá relacionar bem. E aí você vai poder, relacionando bem, já é um bom começo para um grande negócio, você relacionar bem com o seu parceiro, ou com o seu público-alvo, tratá-lo com respeito, e aí você vai expor o seu produto. Então, tem muita gente procurando bom atendimento, qualidade, todo esse cumprimento e valores éticos, não é? Muitas vezes você faz um negócio com alguém porque você não tem de quem comprar, então você compra daquele, mas alguém no negócio, alguém no mercado com diferencial, com valores, uma gestão orientada por valores bíblicos, tem sido diferencial em muitas áreas, e os executivos, os CEOs e os gestores têm percebido que a Bíblia tem razão. Muito bom, que bênção. Então, você que está nos acompanhando, você que é empresário, você que é um empreendedor, você que é um executivo, quinzenalmente nós estaremos aqui trazendo o podcast Conectando Fé e Negócios, gestão orientada pelos valores bíblicos, com a apresentação do reverendo Wagner, e também do pastor Will, que não pôde estar conosco nesse primeiro episódio, mas os demais estará aqui presente para poder, se assim Deus permitir,
para poder conduzir esse tema tão importante aqui para esse programa excepcional que nós estaremos trazendo aqui na NET Campus TV. Então, eu peço a todos que compartilhem, deixem seus comentários, se envolvam com o nosso programa aqui, porque o objetivo é trazer conhecimento e valores bíblicos para todos aí terem uma boa vida e sucesso nos seus empreendimentos, na sua trajetória. Reverendo, dito essa introdução maravilhosa que o senhor fez, podemos já entrar aqui nos temas? Deixa eu fazer um complemento, sabe? Porque as pessoas pensam, ele é um pastor, né? Eu sou um teólogo, né? E estudo teologia, uma faculdade teológica desde 88, não é? Mas antes disso eu fui contador de uma SA, fui gerente de banco, a gente atua no mercado financeiro, trabalho com levantamento de fundos para ONGs, até ONG internacional. Então, a gente sabe lidar nesses dois meios. Então, a nossa ideia é oferecer uma conexão, exatamente como chama o nosso podcast, Conectando Fé e Negócio. Então, eu creio, não quero crer, não, eu creio que as pessoas que se orientam em todas as áreas da sua vida pela Bíblia, os valores bíblicos, ele vai ter sucesso. Ele vai sair na frente e ele vai ser muito mais exitoso nos seus resultados do que o outro que anda com qualquer outra orientação. Se ele testar isso, ele vai chegar a essa conclusão. Então, aí a nossa desafio de estar oferecendo quinzenalmente esse podcast com essa temática. Tudo que nós tratarmos aqui será destinado a uma gestão orientada por valores bíblicos. E só para complementar, quem quiser acompanhar também no YouTube, de segunda a sexta, a gente tem esses tópicos que nós vamos trabalhar aqui hoje, 3, a gente tem de segunda a sexta, lá no YouTube, no Spotify, um podcast, só áudio lá, que vai tratar desses temas. Então, quem quiser acompanhar também, pode nos acompanhar no YouTube. Na verdade, é uma série, né, professor? É uma série que vai se tornar num livro agora no final de maio, primeiro volume. Benção. E aí no Spotify, o acesso se dá pelos perfis Wagner Queiroz, no Spotify, e avidaabundante.blog.br, no site, e no YouTube, qual que é o canal do YouTube? Eu também, Heavy Wagner Queiroz, hífen, né, tracinho, Vida Abundante. Vai chegar no nosso canal. E vocês, por favor, entrem lá, curta, divulguem e se inscrevam, porque todo mundo sabe, né? Quanto mais gente inscrito, você tem mais possibilidades de trabalhar no canal. Maravilha. Antes de também entrar aqui nos assuntos aqui, dizem que o Brasil é um país empreendedor, uma veia empreendedora. A pessoa que vai empreender, ela associar esses valores cristãos, valores bíblicos, ela está sendo cada vez mais recorrente isso, você percebe que isso aí está se tornando uma procura constante para a pessoa poder desenvolver essas qualidades para aplicação nos seus empreendimentos, nos seus negócios? Eu não tenho essa informação em termos estatísticos, né? Mas, por exemplo, o que eu posso citar é que aquele livro Monge Executivo, que ele trabalhou liderança servidora, é um dos episódios do nosso podcast lá em áudio, ele fez muito sucesso. Ele revolucionou vários RHs e várias empresas, e tem muitos cases que seguiram a orientação, que foram assertivos, que deu muito certo. E nada mais é o que ele fala no Monte Executivo, que é o ensinamento de Mateus. Quem quiser ser grande no reino de Deus, de Jesus, seja o que sirva a todos. Então ele inverteu. O líder, antigamente o Big Boss, estava no topo da pirâmide, ele inverteu a pirâmide, dizendo que o maior tem que servir a todos. Então ele chamou de grande facilitador. Mas a Bíblia já ensinava isso há muito tempo. Fomos nós que não lemos, ou se lemos, não extraímos, né, esse entendimento. Ele foi lá e leu, entendeu? Tem um outro também, que eu já citei da outra vez, o Peter Drucker. Ele disse que um gerente, para fazer a gestão eficaz de pessoas, ele precisa estar entre 10 e 15 pessoas. O que ele falou de novo, Alan? Nada.
Jesus teve 12 discípulos, e foi um gerenciamento eficaz de pessoas. Então, se nós olharmos a Bíblia também com esse olhar que a Bíblia responde, né? A Bíblia, obviamente, algum teólogo poderia dizer, o Wagner está saindo um pouco fora. O papel da Bíblia principal é apresentar o Salvador, que é Jesus, desde Gênesis, até Jesus se encarnar e vir salvar o homem, cumprir a sua missão, que está lá de Gênesis 3,15. Quer dizer, esse é a causa principal, é o assunto fulcral da Bíblia, é Jesus sendo o Salvador, religando esse homem a Deus. Isso é fato. Mas a gente verá orientações em Provérbios, Eclesiastes, em Salmos, em Mateus, como eu falei, na Bíblia toda, lições, como você cuidar bem da finança, como você lidar com alguém que te pede um dinheiro emprestado, se você deve ou não ser fiador de alguém, como fazer isto, que precauções a gente tem. A Bíblia ensina isso. Essa não é a causa primeira dela, mas como ela lida com o homem como um ser total, pleno, ela também dá todas essas orientações. Perfeito, maravilha. Então vamos lá. Primeiro tópico aqui. Quando planejar bem é insuficiente? Então, esse é um assunto interessante, né? Porque a gente aprende, uma máxima que eu aprendi lá no mundo dos negócios, quando eu trabalhei lá, era quem falha em planejar, planeja falhar. Isso é uma máxima muito importante que a gente, no mundo corporativo, ou quando você quer fazer qualquer coisa, você vai fazer uma viagem, você tem que planejar. Qual é a rota, que hora vai chegar, é uma viagem longa, tem paradas, aonde você vai abastecer o carro, quais são os lugares que você tem uma boa alimentação, um lugar que não é tão caro, uma comida boa, bem feita. Se você está viajando com os pets, que hoje é normal, quais os lugares que aceitam pet, ou que tem lugar para você comer com o pet junto com você. Quer dizer, uma viagem tem planejamento, custo, quanto vai ter de pedágio. Então, essa rodovia tem qual é a velocidade dela, tem mais caminhões, menos caminhões, tá vendo? Uma pequena viagem, a gente precisa fazer um planejamento se a gente pensa em chegar em tal lugar com tanto tempo, em média, e parar para comer, parar para ter todo o acesso que uma boa rodovia, como a gente tem aqui no estado de São Paulo, oferece. Então, muitas vezes a gente joga para o planejamento também todo o resultado. É importante planejar, mas não é tudo. É isso que eu estou querendo dizer aí. Quando planejar bem ainda é insuficiente. Quer ver o texto que eu cito? O coração do ser humano traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Percebe? Quantas vezes já aconteceu, muitas vezes, da gente querer viajar? Uma vez, logo que eu mudei para cá, eu tinha um compromisso de pregar num culto em São Paulo. E eu não tinha atinado pelo Alto Verão, a operação de descida de domingo. Gastei 3 horas a mais. Quando eu cheguei aqui em São José, eu voltei, porque não dava para chegar em São Paulo com tempo de eu participar do culto. Entende? Quer dizer, eu planejei, saí na hora certa, mas eu não atentei que na operação de descida aqui do nossa alta estação, altíssima estação aqui, é diferente, é muito fluxo descendo do domingo à tarde, entendeu? Então, a gente planeja muitas vezes, e planejar é muito importante, é uma condição indispensável, mas nem sempre o que a gente planeja nos mínimos detalhes acontece. Então, muitas vezes a gente se frustra. Quantas vezes a gente faz, por exemplo, uma campanha de marketing, estuda leads qualificados, estuda público-alvo, nicho, como colocar, quais são seus concorrentes, precificação, toda a estratégia de venda, toda a logística de entrega, mostrando os diferenciais que a gente tem. Perfeito. No papel, a gente conseguiu cercar todos os itens de uma venda, de uma propaganda, de uma proposta de venda até a efetivação, entrega, pós-venda. E por que muitas vezes a gente não consegue o resultado esperado? Porque houve intercorrências, não conseguiu se planejar alguma coisa. Então a sugestão que a Bíblia dá é que a gente tem que planejar sim. E planejar bem, o texto vai dizer, o coração do ser humano traça o seu caminho. Isso é ótimo.
A gente tem que ter um caminho, a gente tem que saber onde você está, para onde você quer ir, e quais as etapas desta viagem, quais são os seus objetivos, isso é imprescindível. Mas você tem garantia que vai dar 100% certo? Não, por quê? Você pode não estar vivo amanhã. Semana passada eu estava caminhando aqui no centro, veio um tropeção, já aturei uma costela, me gerou um desconforto tão grande. Percebe? Eu não planejei quebrar a costela, muito menos tropeçar, percebe? Hoje, o que mais se estuda na composição de um negócio, muitas vezes de uma empresa, são os parceiros. Pode ver que os grandes centros hoje já têm um parque industrial com os parceiros próximos, para dar o just time, menos custos de transporte, menos perda, menos intercorrência, ou seja, vai se fazer uma régua de produção que vai se cumprir todas as etapas. Então, isso é o grande planejamento. Mas, mesmo assim, uma máquina pode quebrar e outras coisas mais. Quer dizer, além da gente. E também tem Alan, a autoconfiança que o ser humano começa a ter. Ele acha que ele, em cima do planejamento, ele não precisa de Deus, ele não precisa de bênção nenhuma, que ele é autossuficiente. Se nós fôssemos autossuficientes, a gente não morreria, não. Entendeu? Quer dizer, se a gente não consegue, como diz lá em Mateus, acrescentar milímetros, centímetros na nossa vida, muito menos saber o dia que a gente vai morrer e cuidar da nossa vida. Em tudo a gente depende de Deus. Por isso que eu coloquei esse tema aqui, para que também no mundo dos negócios essa gestão fosse orientada pelos valores bíblicos, porque quando planejar bem é insuficiente. É necessário fazer o melhor planejamento. Mas aqui o texto ensina que o coração do ser humano traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. A gente precisa caminhar crendo que Deus está sobre nós. Tem uma outra máxima que eu gosto, para encerrar aqui, fazer tudo como se dependesse de mim, de cada um de nós, mas em tudo sendo dependente de Deus. Esta é a forma correta, esta é a forma do sucesso. Esse é um bom planejamento. Viu, pastor? Uma das coisas que você pode trazer para a gente com autoridade é como que você pode sintetizar de uma forma mais apalpável como ser dependente de Deus, como deixar o Senhor dirigir os passos daqueles do seu dia a dia. É uma resposta para a gente, mas eu vou tentar aqui pegar um viés disto. Vamos pensar assim, valores éticos. A gente sabe que muitas vezes a gente precisa, no mundo dos negócios, para você entrar numa venda, numa concorrência, existe compradores e compradores, vendedores e vendedores, não é? Então, existe alguns chavões, alguns jargões no meio, dizendo assim, tem que dar uma bolazinha, uma gratificaçãozinha, um valorzinho. Quer dizer, tem negócios que são estabelecidos, estratégias de negócios, que pensam que se não for desta forma, o negócio não se dá. E não é verdade. Aí você fica em dilemas. Você vai seguir o que a Bíblia ensina ou vai seguir o modus operandi ou a praxe do mercado? A praxe do mercado diz, se você não dá um agradozinho para quem compra, para quem decide, uma comissão fora do papel, a coisa não se dá. E não é verdade. Dá para a gente ser obediente a Deus e não abrir mão desses valores, mesmo no mundo dos negócios, mesmo tentando conseguir um bom negócio. Então, a dependência de Deus, primeiramente, a gente precisa orar, pedir a Deus que nos oriente, pedir a Deus que nos mande bons parceiros, pessoas que vão cumprir o que está combinado. Então, se a gente crê que é Deus que abre as portas, e é Ele que abre as portas, porque Ele tem a nossa vida em suas mãos. Se Ele falar, chegou o seu dia, chegou o seu dia. Ninguém vai poder, não, eu não vou morrer hoje não, vou morrer só amanhã. Isso não existe. Então, se a nossa vida é suscetível, está na mão de Deus, os outros negócios também são. A questão é que, mesmo pessoas, os empresários, o mundo corporativo, cristãos, eles têm o que a Bíblia ensina, e tem a praxe do mercado habitual. Ele acaba seguindo a praxe do mercado. Então é por isso que muitas vezes ele quebra a cara. Planejei tudo certo.
e deu errado. Por quê? Você entrou por caminhos que não devia, Eu também tenho uma outra máxima minha, né? Atalhos normalmente atrasam. Então, as pessoas acabam pegando atrasos, porque quer dizer, eu tenho que entrar nessa também. Muitas vezes os atalhos são atrasos. Então, seguir os valores bíblicos é o melhor caminho. O melhor planejamento é fazer tudo como se dependesse de cada um, mas em tudo ser dependente de Deus, porque eu posso nem estar vivo daqui a pouco. Muito bom, bênção. E também, de certa forma, isso acaba também entrando um pouquinho na questão ética, né? Sem dúvida. Muito bem, tem uma divisão aqui da Folha que diz assim: pensamento para o dia. Obrigado, Jesus, porque o teu sangue remidor na cruz do Calvário pagou a nossa dívida para com o pecado. Isso eu coloco em todo final de cada podcast, para que a gente jamais esqueça que o Brasil já ficou devendo no FMI, lembra? Muita coisa, aquelas absurdas. Hoje eu não sei quanto percentual a gente já está devendo do nosso PIB, a nossa dívida externa, né? Tem a interna também. Saiu ontem saiu o resultado. O Brasil já está ultrapassando 80%. Eu lembrava 78 um tempo atrás. Então, isso é muito interessante a gente perceber isso, porque não existe dívida maior, não existe. Essa dívida é possível o Brasil entrar nos eixos, é possível fazer uma administração menos perdulária, mais assertiva, otimizando o recurso. Eu não estou criticando o partido nem ninguém, mas otimizando o recurso, fazendo uma boa gestão, isso vai economizar. Tirando as comissões, essas coisas, vai melhorar a gestão. Vai custar menos, o custo do Brasil vai ser menor. Mas a dívida impagável é o pecado. Só Jesus pôde pagar na cruz do Calvário os nossos pecados. Por isso que eu termino sempre com essa oração. Obrigado, Jesus, porque o Senhor na cruz do Calvário, com seu sangue remidor, pagou nossa dívida com o pecado. Então a gente não pode esquecer disso. Então a gente está vivo e tendo vida com a presença do Espírito Santo em nós, porque Jesus na cruz do Calvário pagou o nosso boleto protestado no inferno, morrendo e vertendo o seu sangue por nós na cruz do Calvário. Amém. E essa, sem dúvida, a gente pode dizer que é um dos principais baluartes e valores que o cristão tem que carregar, né? Sim, ele tem que saber de onde ele veio, né? Ele veio de Deus, mas em Adão ele escorregou lá por causa do pecado, ele foi desligado de Deus, e lá em Gênesis 3,15, já havia a promessa que da mulher nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente, Jesus. Isso se concretizou na cruz do Calvário. Teve todo o período dos profetas falando a constituição do povo de Israel, todo Abraão e todo o povo sendo constituído, ficando 430 anos no Egito e depois vindo para Canaã, todo esse processo para que desse povo de Abraão nascesse o Messias, não é? E esse Messias que cumpriria a promessa primeira lá de Gênesis 3,15, morrendo, vertendo seu sangue na cruz do Calvário para que nos religasse com Deus. Quer dizer, o homem pecou, e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom, o presente gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E nós pecamos, mas quem pagou o preço da dívida foi Jesus. Porque não tinha outra forma também, porque teria que ser um sacrifício perfeito, e todo homem já nasce com a mancha do pecado, né? Então, é Cristo que reme o nosso pecado, limpa o nosso pecado, nos purifica e faz com que a gente possa receber o Espírito Santo em nós e depois, quando Jesus voltar, morar com ele eternamente, né? Nós vivemos olhando para Cristo. Amém. Glória a Deus. Nós temos aqui um segundo tema, um segundo tópico, né? Que é surpreendendo o inimigo. Como que a gente pode surpreender o inimigo? Tema estranho, né? Parece tanto para negócios como para a Bíblia. Então, no mundo corporativo, mesmo nas nossas inter-relações, se a gente não estiver balizado, ou seja, fundamentado com os nossos limites, lembrando aqui dos mandamentos do Senhor, que o Senhor Jesus resumiu os mandamentos em 2, que a gente tem que amar o próximo como a nós mesmos, e a maneira que a gente ama o próximo revela como a gente ama a Deus, porque
o Senhor disse, se você diz que ama a Deus que não vê e não ama o próximo que vê, você está mentindo. Então, existe uma luta entre nós, uma competitividade para quem é menor, o maior, para quem chega primeiro, para quem domina o mercado em tal área, não é? A gente está vendo isso no mundo tecnológico, estamos vendo os carros elétricos chegando, estamos vendo aí essas grandes fortunas e corporações definindo para onde o mundo vai, vamos dizer assim, não é verdade? Sim. Então, você deve saber disso, com certeza, e as pessoas que estão nos ouvindo sabem disso, que existem os segredos tecnológicos, os segredos do mercado, e as pessoas ficam querendo descobrir isso. Trata o competidor, o outro empresário, como um inimigo. Muitas vezes o pessoal usa até engenharia reversa, não é? Para ver como é que aquilo foi feito, para mudar alguma coisa, para registrar uma outra patente, para que possa também competir no mercado, né? A gente viu muito isso, não vou citar, como alguns países que copiaram muitas coisas, né? Então, surpreendendo o inimigo, eu trago esse texto aqui de Davi, que está lá no livro de Crônicas, 14:14. De novo, Davi consultou Deus e esse lhe respondeu: não vá atrás deles, mas rodeie por detrás deles e ataque-os por diante das amoreiras. Estratégia, né? Isso aqui foi quando Davi foi coroado rei e ele tinha lá os filisteus que eram vizinhos que sempre estavam guerreando. E Davi consulta Deus a primeira vez, essa aqui é uma segunda batalha. Ele consulta Deus e Deus diz: ataque, pode ir que eu estou abençoando. E Davi é exitoso, vence os filisteus. Os filisteus depois voltam a atacar. Se a gente não ficar atento, eu já aprendi. Então Deus está comigo, eu vou enfrentar os filisteus. Como eu venci a primeira vez. Olha o grande ensino que Davi mostra para nós. Ele vai consultar Deus de novo. Veja, é o mesmo Davi, é o mesmo exército de Israel, está enfrentando os mesmos filisteus, mas o que Deus mudou? A estratégia. Não vá agora frontal, de frente. Rodeie por detrás das amoreiras, vai pelo flanco. E Davi obedece a Deus, e o que acontece? Ele é vitorioso. Veja, é bem provável, a Bíblia não ensina isso, que os inimigos estavam esperando, talvez agora, o ataque frontal. Exército olhando para o exército. Certo? E Davi, Deus orienta porque ele vai pelo flanco, pelo lado. Entende? A Bíblia não fala isso, não é esse o detalhe, não é isso que ela quer ressaltar. Ela quer ressaltar Deus orientando o seu povo. E o seu povo pedindo orientação de Deus. É isso que a Bíblia está... Isso que é o quê? Que é o fulcro, que é o centro deste ensinamento. Mas é bem provável que os filisteus estavam pensando, eles vêm por aqui. Foi assim que vieram da outra vez. Mas Deus deu nova estratégia. Então, chamei de inimigo aqui, não concorrente, não de uma maneira assim, belicosa, né, de guerra, mas dizendo assim, todo tempo você tem gente correndo do seu lado. Não sei se você lembra, em uma Olimpíada, que um camarada cai e o outro para e levanta ele. Uma das cenas mais bonitas das Olimpíadas. Exatamente. Quer dizer, aquilo parecia que era uma coisa... Ele é um inimigo, ele é um concorrente. Mas o que falou mais alto? A pessoa, não a competição. E ele parou para levantar, acudir, ajudar. Percebe? Então, muitas vezes está correndo do nosso lado pessoas que vão usar de subterfúgios, vão usar de mecanismo, vão usar de métodos para te derrubar, para te sabotar. E é aí que a gente tem que surpreender o inimigo. Não devolver, não atacar o inimigo com a sutileza dele, com a arma dele, mas consultando de novo o Senhor. E se nós somos dele, e se nós olharmos para a sua palavra sempre conterá orientações como a gente enfrentar as diversas situações. Então, veja, todo cristão, todo que é filho de Deus, que foi remido pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário, precisa estabelecer um relacionamento com Deus. Não só quando você vai num lugar chamado templo,
Não quando você vai lá no domingo para cantar, para ouvir uma palavra exposta pelo pastor, pelo dirigente. Muitas vezes a gente chama isso de culto. É um culto, é uma celebração, mas o culto é a nossa vida diária quando você levanta, que termina quando você vai dormir. O culto é o oferecimento da nossa vida alinhada aos valores bíblicos. Não importa se é no trabalho, não importa se você é um CEO, não importa se você é um proprietário, não importa se você está disputando uma licitação. Você não abrirá mão dos valores e você vai crer pela palavra, sendo dependente de Deus, que ele vai te orientar como surpreender o inimigo. Porque muitas vezes o cara assim, ele não vai ganhar de mim, porque eu já dei um dinheirinho lá, ele não vai ganhar de mim, porque eu sei que alguém lá infiltrado na empresa dele me contou a estratégia dele. Vamos pensar assim, se é programa, se é software, alguém me deu acesso ao programa-fonte dele. Então, eu vou saber lidar com isso. Então, tá vendo? Mas Deus também, mesmo diante desta circunstância, vai estar nos orientando como enfrentar o concorrente, o inimigo, as pessoas que jogam deslealmente durante a nossa caminhada. Então, Deus sempre vai nos capacitar. A ideia aqui que Davi dá é que nós precisamos consultar sempre o Senhor, que sempre nós teremos a melhor orientação. Muito bom. O senhor falando aí, eu tive o privilégio, pode dizer, o privilégio desse final de semana, na sexta-feira passada, assistir. Eu gosto muito de filme que conta histórias verídicas, né? Uhum. E tem um filme que fala sobre um militar americano, que foi o único militar americano que lutou a Segunda Guerra Mundial, que não tocou em uma arma, né? Chama Desmond Doss, esse militar. Ele morreu agora, faleceu em 2011, 2012, coisa assim. Segunda Guerra Mundial, cenário. Segunda Guerra Mundial, combatente, os americanos brigando contra os japoneses, né? E os americanos fazem um recrutamento para enfrentar os japoneses em Okinawa, no Japão. Só que ele morava num vilarejo, né? Muitos dos seus amigos foram se alistar voluntariamente para lutar na guerra. Ele sentiu o desejo de ir também para a guerra. Só que detalhe, ele quis ir para a guerra para, ao invés de matar pessoas, salvar pessoas. E sem tocar em uma arma. Então ele se alistou, foi pro fronte de treinamento, e no meio do treinamento dele tinha a função, a parte que tinha que aprender a atirar. E quando chegou essa parte de aprender a atirar, ele disse que não ia pegar na arma. Aí o comandante, os superiores dele, os amigos dele, disseram assim, mas como não? Se você está aqui, uma das funções é pegar na arma. Ele pegou e falou assim, olha, isso vai contra os meus princípios de fé. Porque o meu Deus não permite que eu toque em arma. Né? E ali foi motivo de chacota para todos os soldados, inclusive os superiores, e ele se viu num dilema em continuar o propósito que Deus colocou no coração dele, né, para salvar vidas na guerra, né, ou até mesmo ceder a pegar numa arma, porque ele estaria contrapondo o mandato de um superior, né, a ordem do superior. Então, conclusão disso tudo, ele foi para a corte marcial para ser julgado, porque ele desrespeitou a ordem do superior. Só que ele tinha as convicções dele de Deus, né? Ele apanhou dentro do alojamento dos companheiros, bateram nele, porque qual é o pensamento? Se nós estivéssemos na luta, na batalha com o inimigo agora, e você não fosse empunhar uma arma, certamente você permitiria que os seus irmãos iriam morrer, né? Seus irmãos de batalha. Então você não é digno de lutar com a gente, então é melhor você sair fora daqui. Você não é um rosto, você não é uma pessoa corajosa.
E diante dessa situação, ele apanhou, foi para o julgamento, foi absolvido. Deram para ele a autorização para ele ir na batalha sem empunhar uma arma. Pois bem, ele se especializou em medicina, dentro desse contexto todo, foi para a batalha, subiram uma montanha, e lá eles foram atingidos pelos inimigos, e ele foi salvando a vida das pessoas, foi cuidando dos feridos, e o batalhão dele não conseguiu vencer os japoneses. Eles tinham que descer rapidamente o cume de uma montanha, e todos eles desceram, só que ficou 100 soldados. 100 soldados ficaram lá no meio daquele espaço, né, sem ter para onde correr, e ele, corajosamente, foi pegando um por um. Deus foi dando para ele estratégia, ele foi pegando um por um sem braço, outro sem perna, um pedindo ajuda aqui, entre eles um dos comandantes dele, e foi descendo a montanha na calada da noite. Ele conseguiu salvar mais de 70 pessoas. E ainda se deparou com uma das pessoas que era inimiga dele, ele ainda conseguiu ajudar a pessoa que era um combatente adversário. Então é uma baita história de fé, de superação, de crença e de... Realmente, aqui ele surpreendeu o inimigo, só que surpreendeu o inimigo sem armas. Perfeito, é isso mesmo. Muito bem, reverendo, fantástico aqui o tópico, né? Podemos passar para o próximo? Mais alguma consideração? Não, está tudo bem. Muito bem. Agora, terceiro tópico aqui, lembrando que todos esses assuntos, toda essa temática aqui, está disponível no canal do reverendo no YouTube, reverendo Wagner Queiroz, também no blog vidaabundante.blog.br. Vai ter uma coleção aí de podcast no Spotify também, e quinzenalmente ele estará aqui vindo trazer todo esse assunto para que vocês possam aí ter mais informações sobre como conduzir a sua vida empresarial dentro do contexto bíblico, né, reverendo? Perfeito. Então, o tópico aqui, enriquecimento sustentável. Enriquecimento sustentável. Qual a fórmula? Então, quando fala de riqueza, quando fala da gente ter recursos, né, todo empreendimento visa lucros, porque sem lucro você não consegue superar, fazer frente às despesas, e despesas envolve desde os seus insumos, desde a composição de um custo, envolve os custos variáveis, os custos fixos, para gerar uma precificação, para que a empresa possa oferecer o seu produto, vender, receber, pagar a sua despesa e ter lucro, não é? E desse lucro que vem as riquezas, que vem, se é uma empresa que é de capital aberto, que vai gerar os dividendos nas ações, essas ações vão valorizar mais ou valorizar menos. Se é uma empresa de cota de responsabilidades limitadas, né? Cada sócio tem um percentual dessas cotas, esse lucro é dividido entre os sócios da forma que está definido, né? Com o percentual de cotas de cada um, o valor investido. Enfim, em todo empreendimento se visa lucros, e visando lucros, esse lucro é uma forma de enriquecimento. Agora, a grande questão é que Provérbios, aqui o sábio Salomão, também orienta sobre isso, da onde eu inferi esse tema. Enriquecimento sustentável, qual a fórmula? Olha o que ele diz aqui em Provérbios, capítulo 13, verso 11. A riqueza obtida com facilidade, essa diminui, mas quem ajunta pelo trabalho, esse a vê aumentar. Percebe? Então, de novo, são valores que contrapõem a forma usual de ser de boa parte das pessoas, vamos colocar assim. Porque para a maioria das pessoas, quanto mais, melhor. E quanto mais rápido, melhor. E nessa visão de quanto mais melhor e mais rápido, melhor, abre-se mão de valores que eu chamo de inegociáveis.
Porque está visando o quê? Lucro. Porque visando riquezas. Porque a gente sabe, né, como eu brinco aí, você vai no mercado, eu sou teólogo, ninguém aceita que eu faça uma oração como pagamento da minha compra do mercado, não é verdade? Então, aparentemente, parece que o dinheiro rege tudo, mas não é verdade. O dinheiro é uma forma de facilitar, de intercambiar uma troca. Não é? Eu quero comprar alguma coisa, você tem para vender, o dinheiro resolve isso. Na época do escambo, né? Vamos supor que você fosse dono de um elefante e você quer comprar 1 quilo de sal, como é que você varia? Dá um pedacinho do rabo do elefante, da orelha do elefante? Como é que faz isso? Então, você vende uma coisa que tem e você compra. O dinheiro serve para isso. Só que a gente sabe que hoje o dinheiro é vendido, não é? A gente vê que os bancos têm o que a gente chama de spread, né? Ele compra o dinheiro por 0,5 e vende por 10, por 15, dependendo de onde que ele está colocando esse dinheiro, quer dizer. Então, quer dizer, o dinheiro, que é uma coisa que serviria só para intercambiar, hoje ele é vendido. E se a gente vê o setor que mais se enriqueceu e mais tem lucro aqui no Brasil, é o setor bancário. Muitos anos atrás, eu tive uma informação que um desses bancos grandes, que a gente tem 5 grandes bancos no Brasil, né? Ele tinha 120% da folha de pagamento só com a cesta de serviço. Então ele cobra lá 34, 40, 25 de cada cliente por mês. A soma desses valores era suficiente para pagar 120% da folha de pagamento. E despesa com o pessoal é a despesa maior que se tem, não é verdade? Então você vê como é que eles ganham dinheiro em cima disso. Eu não estou aqui fazendo nenhuma apologia contrária ao banco, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando como a gente é atraído pela questão de riquezas. E quando se fala disso, quer dizer, quanto mais eu tiver, mais eu vou poder trocar de carro, vamos pensar assim, eu vou poder comprar uma casa melhor, vou poder dar mais conforto para minha família. Tudo isso é verdade, a gente pode continuar querendo fazer isso, mas não pode se perder nesta caminhada. E aqui está o grande conselho do sábio Salomão. A riqueza obtida com facilidade, essa diminui. Mas quem ajunta pelo trabalho a riqueza, essa riqueza que é ajuntada com trabalho sério, ético, baseado, orientado pelos valores bíblicos, esse a vê aumentar. Aqui está de novo um grande dilema, porque nós somos atraídos por ter recursos para que esses recursos possam fazer frente às necessidades, às demandas. Quem não gosta de poder ter condição de você vir a Campos do Jordão e escolher um hotel para ficar? A gente sabe que tem diárias aqui que custam muito caras, né? Para nós, né? Para muita gente não é caro, não é? Nós estamos falando agora mesmo de uma outra área aí, como se tem muito gasto, né? Que pudesse chegar num restaurante e não olhar aquele lado do valor, escolher a comida que goste, não é? Então, a gente está, eu pelo menos estou num lugar que eu tenho que olhar quanto custa, ver se eu dou conta, se de fato eu posso ou devo comer uma comida nesse preço. Pô, vou comer uma comida dessa e dá para eu comprar alimento para a semana toda. Mas as pessoas muitas vezes querem adquirir riqueza para ter todos esses confortos. Eu vou lá num shopping em São Paulo, também não vou fazer apologia nem propaganda do shopping, que tem as grifes do mundo inteiro. Então você compra uma bolsa para uma mulher, muitas vezes, que custa 30 mil, 40 mil, 50 mil reais. A gente olha isso e acha uma coisa assim, para muitos isso é um troco, não é? Então, passa-se a ideia que a gente precisa correr atrás de riquezas, passa-se a ideia que se a gente não tiver muito recurso, a gente vai ser infeliz. Que a gente vai viver sem viver, vai viver sem desfrutar. Isso, mesmo as pessoas que são cristãs, que estão frequentando igrejas, por mais que queiram muitas vezes acreditar na Bíblia, muitas vezes no dia a dia, na hora do vamos ver mesmo, ele é enredado pela riqueza. Por exemplo, você é promovido e o seu salário lá passa a ser 50 mil reais. Você fala, opa,
ganhava 20, agora vai para 50, mas você vai ter que fazer isso, aquilo que não está baseado ou alinhado com os valores bíblicos. Eu já conheci pessoas que dizem, que bênção! Eu estou orando há um tempão para que Deus me abençoe, a porta aberta. Será que uma porta dessa? Será que essa riqueza obtida com facilidade é bênção de Deus? A Bíblia diz ao contrário, que essa riqueza escusa que você vai receber, que você vai poder tê-la, ela tem um jeitinho, vamos chamar assim, trazendo para os nossos dias, essa riqueza diminui. Mas quem ajunta pelo trabalho, esse havia aumentar. Quer dizer, esse que trabalha direito, que crê que Deus que dá força ao nosso braço para adquirir riqueza, que é Ele que abre as portas para nós. A gente pega o Salmo 1, a gente fica maravilhado de ver como Deus diz que o homem é abençoado pelo seu trabalho, né? A gente é como árvore plantada junto à riqueza, vai dar frutos. Você pega o Salmo lá, 127, inútil será trabalhar de madrugada, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele dá enquanto dorme, quer dizer, mostrando o outro viés, você não ficar muito ansioso, trabalhar. Por que as pessoas trabalham demais? É porque ganham muito pouco ou porque acham que precisa de muito mais. Ou os dois. Então, é normal você ver os pais ficarem ausentes dos filhos. Antes era só o homem, o marido. Hoje está o homem e a mulher fora de casa, que os dois estão trabalhando. Eu não estou aqui entrando em discussão quem deve trabalhar, quem ficar. O que eu estou discutindo aqui é que a gente não pode viver só para trabalhar, para ter coisas. E muitas vezes parece que a gente cansa de fazer um trabalho, entre aspas, correto, quando surge uma oportunidade dessa de enriquecimento rápido, mais fácil, mesmo que contrariando os valores bíblicos, a gente aceita. E esquece que está dizendo aqui em Provérbios, o sábio Salomão. A riqueza obtida com facilidade, essa diminui. Mas quem a ajunta pelo trabalho, esse a vê aumentar. Então é um outro desafio, Alan. E é isso que a gente propõe no podcast, é mostrar que a Bíblia fala hoje, e vai falar sempre. Enquanto Jesus não voltar para buscar o seu povo, a Bíblia vai falar. A Bíblia é tida por nós cristãos como a única regra de fé e de prática. É nela que a gente vai saber onde está o nosso norte, o nosso GPS, mirando para Jesus, não é? É a palavra. E obedecendo essa palavra que a gente vai ter vida abundante. É o que, lembrando de novo que Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. A grande questão é, o mundo corporativo, o mundo dos negócios, mesmo a gente sendo cristão, mesmo indo às igrejas, mesmo sendo membro de uma igreja, a gente faz a gerência desses negócios, orientado pelos valores bíblicos ou por outros valores. A gente, de fato, está preocupado em adquirir riquezas a qualquer preço. Agora, a Bíblia está dizendo que essa que é adquirida com facilidade vai diminuir. Ela vai passar pelos seus dedos. Entende? Mas aquela que tem a bênção de Deus, que a gente cumpre os valores, os critérios, os postulados, os ensinamentos da palavra de Deus, esse sempre verá essa riqueza aumentar. Maravilha, senhor, fazendo toda essa explanação aí, fantástica. Eu confesso ao senhor que eu me coloco numa situação aqui, né, até mesmo para contar um pouquinho das minhas questões aqui pessoais e diante de Deus, né. Nós vivemos numa sociedade, e nessa sociedade ela tem seus métodos de desenvolver a sua vida, etc., né? Nós somos mais uma região aqui que seja a região mais ocidentalizada, nós somos muito impactados pelo consumismo extremo. A todo momento... Pelo conforto, né? A todo momento somos levados a trocar de carro, a trocar de casa, a ter os melhores equipamentos eletrônicos. Tem uma frase do Steve Jobs, talvez associado
a pessoa dele como Albert Einstein da modernidade, ele disse em dos lançamentos dele, que foi inclusive o smartphone, ele falou assim, olha, o smartphone, o que eu quero desenvolver, ele tem que ter tamanha facilidade que uma criança tem que pegar o aparelho e tem que saber usar sem ninguém falar nada para ela. Conseguir chegar no objetivo dele. E além disso, ele disse o seguinte, mesmo que as pessoas não conheçam as suas necessidades, eu estou aqui desenvolvendo e pensando como que eu posso criar necessidade nessas pessoas que não sabem nem a necessidade que elas venham a ter. Uhum. Então, a gente, na área de marketing, na área de comunicação, na área de mercado, muitos estão estudando como que ele consegue desenvolver necessidades nas pessoas nesse mundo moderno. E muitas vezes o cristão se deixa levar por essas artimanhas do mercado, da comunicação, como se fosse algo bom. Às vezes é realmente bom, né? Quem não gostaria de trocar um carro todo ano? Quem não gostaria de morar uma casa melhor? Quem não gostaria de frequentar Campos Jordão constantemente nos restaurantes que aqui tem? Uhum. Agora, como trocar isso por algo que seja verdadeiro em Cristo? Por exemplo, né? Não estou dizendo que seja essa a conduta, mas será que eu conseguiria, como pai, como mãe, como família, desenvolver uma horta em casa e fazer uma culinária gostosa para a minha família em casa? Ou preciso realmente me deslocar para viajar, sendo que o turismo também é um mercado que se desenvolveu? Uhum. Então, onde eu quero chegar com isso? Nós vivemos dentro de um contexto. Esse contexto, muitas vezes, há necessidade de girar o dinheiro, como aqui foi apresentado, pelas questões de mercado, pelas questões do mercado financeiro, pelas ações, pelas inúmeras necessidades das grandes indústrias, dos grandes negócios se crescerem. Mas será que o cristão realmente precisa olhar para isso? O cristão autêntico que vive, quer viver a palavra de Deus, quer ser influenciada pelas escrituras, ela precisa olhar para isso? Ou ela consegue se abster disso e criar uma vida, digamos assim, paralela, sem que exista necessidade de se envolver com o sistema? Ou se ela se vê a necessidade de se envolver com o sistema, como o senhor disse, como ela consegue conviver dentro de uma estrutura de uma empresa, de uma grande empresa, sem se deixar influenciar pelas questões que se desenrola ali. Uhum. Querer almejar cargos maiores, orar para Deus para abrir porta, para alcançar certos objetivos que são facilitadores. Uhum. Então, às vezes é um dilema saber separar essa questão do que é ter uma vida realmente com Cristo, uma vida que Ele nos direciona, ou como que é ter uma vida dentro de um sistema que se apresenta no mundo. O que é mamon? O que realmente a pessoa... Como que o cristão aqui, enriquecimento sustentável, qual a forma? Como que o cristão consegue identificar o que é mamon e o que é Senhor? Não é fácil, mas a Bíblia ensina, por isso que eu estou falando. A Bíblia diz assim, que a gente tem que ler a Bíblia porque nela tem palavras de vida eterna. E a gente erra também, a Bíblia diz, porque não conhece as Escrituras. Outro texto vai dizer, quando falta profecias, ou seja, ensino, o povo padece, o povo morre. Percebe? Então, muitas vezes, o que tem sido um profeta para nós não tem sido a palavra de Deus, não tem sido um expositor bíblico verdadeiro. Tem gente hoje também, infelizmente, ensinando uma distorção da palavra, tentando acomodar exatamente esses dois mundos que são inconciliáveis. A gente não precisa ser um ser estranho, mas a Bíblia diz que nós somos sal e luz. Você pega uma luz, você não põe debaixo da mesa, uma luz está sempre no alto. E a Bíblia vai dizer, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nós somos uma cidade edificada, ou deveríamos ser. As pessoas deviam olhar para nós e perceber que nós refletimos a luz de Cristo. A luz de Cristo. E muitas vezes não estamos refletindo nada. Nós estamos sendo iguais aos outros. Por isso que as pessoas falam assim, para que eu vou à igreja? Para que eu vou seguir um valor bíblico? Eu estou vendo o cara seguindo um valor bíblico, a Bíblia dele é igual à minha. Eu não estou falando disso, vestimenta, corte de cabelo. Estou falando de atitudes. Porque para que sal serve? Se sal não desse gosto, sabor, e o sal também tem uma propriedade de conservar, não é?
A gente não poria aquele pó branco na comida. Põe um pouquinho na carne, faz um grelhado de carne com um pouco de sal. Fica bem diferente que sem sal, não é? Ele enaltece. Quer dizer, a Bíblia diz que nós somos o sal da terra. Quer dizer, ela já subentende que esse mundo, ele está, a grande maioria, ou boa parte, está sendo levada por outros valores não bíblicos. Um tempo atrás, a gente discutia que sempre nós influenciamos os que estão fora, os que não seguem os valores bíblicos. Mas também a gente recebe influências dos de fora, dos que não seguem os valores bíblicos, e que essa influência vem até nós. A impressão que se dá, não querendo ser pessimista, nem criar alardes, que as pessoas que estão, entre aspas, chamadas de cristãos, dentro das igrejas, frequentando igrejas, estão funcionando mais, sendo conduzidas e dirigidas, influenciadas por esses valores não cristãos do que pelos valores cristãos. Ou seja, estão lendo a Bíblia e não estão entendendo, estão lendo a Bíblia e não estão querendo obedecê-la, porque está sendo conveniente, de um jeito equivocado, continuar como está. Mas, se você for fazer uma outra análise, esse pessoal que está achando que está tudo bem, ele está ansioso, frustrado, não são poucos os que precisam de medicamento para dormir, para acordar, para se manter mais ou menos cônscio, entende? Não dorme direito, a gente sabe que dormir é saudável, dorme só com medicamentos. Quer dizer, percebe? Ele está atrás de um conforto, mas diante disso ele está perdendo um monte de outras coisas que são qualidades. Aí quando o cara está lá com 80 anos, se ele viveu até lá, fala, puxa, eu adquiri um monte de riqueza, mas olha, estou distante da família, não tenho amigos, eu não cultivei amizade, porque eu sempre vi que parece que todo mundo é meu inimigo, e muitas vezes era mesmo, mas eu não fiz como esse soldado, que você falou, que enfrentou, que não deixou de servir seguir os valores e pôde, com a bênção de Deus, ser muito relevante. Tanto que você viu, fizeram um filme e a gente vai lembrar dele. Percebe? Quantos outros? Por exemplo, eu gosto de lembrar que os cristãos foram perseguidos na época de Roma, não é? Uhum. E entre tantos imperadores, teve um Calígula, teve um Nero. Você já viu uma cidade chamar Calígula? Eu não conheço. Ninguém deu nome para Nero. Mas tem uma cidade chamada São Paulo, que é o nome do apóstolo Paulo, que fez 470 anos. Parabéns, São Paulo. Dia 25. Percebe? Os cristãos foram jogados na arena para ser comido pelos leões. Mas não tem uma cidade chamada Nero, nem Calígula, mas tem São Paulo. Percebe? Aonde a gente está depositando os nossos valores? A Bíblia nos chama que a gente tem que mandar depositar tesouros no céu, onde não há traça, não tem ladrão, onde não tem, como é que chama, planos financeiros do governo que tira, põe de poupança, como já aconteceu, hiperinflação 80% ao mês, como nós já tivemos, que desvaloriza o dinheiro, tem máxima desvalorização, e coisas assim, dinheiro, tesouro no céu. Mas parece que isso não nos chama a atenção. Mas é essa questão. O que eu quero despertar além de despertar o cristão comum, no sentido que está envolvido em outras áreas, né? Mas esse cristão que está envolvido no mundo dos negócios. E os que não estão prestando atenção a isso, poder, quem sabe, ser despertado. Olha, eu vou testar. E até pessoas que não são cristãos, que não sigam a Bíblia, e dizer, eu vou testar isso, quem sabe ele possa ter essa experiência aqui, ó, de no futuro breve poder dizer, obrigado, Jesus, porque o teu sangue remidor na cruz do Calvário pagou a minha dívida para com o pecado. Imagina que bênção um podcast desse chegar a um empresário que não crê em Jesus e começar a testar isso em sua vida, na sua gestão, e um dia dizer assim, eu encontrei Jesus, ou melhor dizendo, ele me encontrou. Então isso seria tremendo, né? Quem ganha uma alma aí,
ganhe o mundo inteiro, né? Então, que bênção que Deus pode nos usar desse expediente do podcast para que a gente possa fomentar e incentivar que a Bíblia tem orientação para todas as áreas da vida. Confesso ao reverendo que fico muito lisonjeado e honrado com essa oportunidade de estar aqui com o senhor para falar sobre esses ensinamentos, né, e trazer essas informações aqui para a nossa cidade, para o nosso público, né, que tenho certeza que realmente aqueles que estiverem conectados, aqueles que estiverem ligadinhos aí, vão poder certamente aproveitar muito nas suas vidas e fazer um grande diferencial, não somente nas suas vidas, como também na vida daquelas pessoas que fazem parte da sua vida também. Então, fica aqui o nosso registro do primeiro episódio, né, do podcast Conectando Fé e Negócios, gestão orientada pelos valores bíblicos, que vai ser apresentado aqui quinzenalmente, que vai ser um compilado do trabalho que o reverendo já faz nas suas plataformas, na vidaabundante.blog.br, no Spotify, no Wagner Queiroz, Wagner-Queiroz, e também no YouTube, também sobre o nome Wagner Queiroz. Então não perca a oportunidade, acompanhe todo esse trabalho, acompanhe aqui as nossas transmissões, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus familiares, compartilhe com a sua igreja, né? Sabemos que a Bíblia, ela é uma fonte inesgotável de conhecimento e sabedoria, né? Se a gente realmente aplicar nas nossas vidas, talvez não estaríamos tendo guerras, né? Não estaríamos passando por tantas dificuldades aí de uma forma desnecessária. E você pode fazer total diferença na sua sociedade, no seu bairro, na sua casa, no seu local aí que você transita. Então, quero de antemão agradecer ao reverendo e fico muito feliz mesmo pela tua parceria aqui. Né? Prazer meu, Ela. E gostaria de aproveitar também esse momento para que você pudesse fazer as suas considerações finais e falar com o nosso público aí. Então, Alan, é uma alegria poder estar aqui, essa oportunidade. Eu acho que nada acontece por acaso, é Deus abrindo portas, que você viu a nossa proposta e aceitou. Já lembrando o pessoal que o nosso próximo encontro é dia 14 de fevereiro. Já coloca na sua agenda, 14 de fevereiro, 19 horas, teremos outro bate-papo desse, né? E quero reforçar para você nos acompanhar no Spotify ou no YouTube, que tem todos os vídeos lá, para você curtir, divulgar e se inscrever em nosso canal. E mais uma vez eu quero agradecer a essa oportunidade aqui, de poder usar esse momento e dizer para os empresários, os gestores, esses homens de negócios, que vale a pena fazer toda a gestão e gerenciamento, planejamento orientado pelos valores bíblicos. Que Deus possa abençoar você que está nos acompanhando agora, você que porventura vai chegar através de um clique lá no canal depois, que você sinta-se abençoado por Deus, que as bênçãos do Deus eterno sejam abundantes sobre a sua vida, hoje e sempre. Amém.